Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui um novo tema no nosso Nadar e Ver. A gente vai começar a falar das figuras de linguagem. E aí, por que a gente vai falar das figuras de linguagem, já que a gente aprende no ensino médio? E é um tema assim, basicamente acessível. Bom, porque nadar e ver as figuras de linguagem é um processo que fica muito saturado e às vezes a gente acaba perdendo a apreensão gustativa do que reside mesmo a coerência desse figurino, né, dessa figura de linguagem. E aí ler é uma coisa que a gente faz não só com a digitação do alfabeto. A gente lê sons, a gente lê é, imagens, lemos pessoas e lemos a decodificação do tempo e do espaço, né? Quantificando tudo isso em um contrato com a vida e nessa celebração a gente meio que decodifica essas leituras e cria uma sistematização de rarefazer os nossos movimentos, né? Os nossos controles orgânicos frente a essas leituras. Então, o processo não é à toa que o ensino das línguas e essas decodificações é, são bem importantes, né? Nos importam tanto que a programação e todo esse efeito, esse brinde a esses aplicativos, essas facilitações da vida, é, é um retrato desse trabalho, né? Dessa nossa relação com a leitura. Então, dito isso, a gente vai falar das figuras de linguagem, certo? E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou tentar aqui fazer modificações aqui. E bem, aí agora vocês conseguem ver a minha tela, a apresentação que eu preparei. Então eu vou começar a introdução aqui desse vídeo falando assim, figuras de linguagem, né? Vai ser o que a gente vai reportar nessa nova apresentação, nesse nosso novo tema. E aí a protagonista vão ser as figuras de linguagem e a gente vai tentar dissecar elas gradualmente e nadar e ver além do que se vê. Então a proposta é geralmente tentar compreender a alquimia por trás da cerebração captiva. Ou seja, como que o nosso cérebro, os nossos circuitos iônicos de sensibilidade cerebelar são ativados e fazem reações orgânicas na alquimia desses retratos frente a essas captações desportivas nas interdigitações, não só dos alfabetos, mas de todas as formas de descrever e inscrever a vida
e pulsar essas sensibilidades que às vezes podem ser administradas ou não frente aos nossos órgãos e o trabalho, né, com eles. Então, existe um refratário de impressões que são pontuadas por essas figuras, né? Essas figuras elas pontuam, fazem ponta, né, na nossa apreensão. Vamos supor que aqui é onde que eu apreendo, né? Coloco na sacola do meu cérebro, né? Falo assim, ó, vou decodificar isso aqui. Então, isso aqui, essa ponta aqui é uma figura de linguagem que eu estou lendo. Só que, como uma figura mesmo diz, uma figura funciona basicamente assim, ó. Dentro de uma figura, né, pode ser até um filme, só que aqui a gente vai ter vários frames. Ou uma figura e a gente vai ter vários ângulos de uma figura, né? Dentro desses ângulos, a figura só é figura porque tem contrastes, né? Contrastes que enegrecem esse espaço visual. E aí o nosso olho capta nessa figura, ou o nosso ouvido, né? O nosso olho, o nosso ouvido, as nossas narinas, né? O nosso tato capta isso. E por que não a boca? Né? E a gente tem essas formas de captar. E dentro desses contrastes, né, que vão formar a figura, há um processo de assimilação retrátil frente à forma que é aderida em nós e esculpida frente ao tempo, nessa celebração e organização dessas captações, a digestão dos órgãos frente ao enegrecimento e o branqueamento gerando formas, né? Então, formas. E essas formas vão se decair nos órgãos, né? Frente a uma distributiva de matemática. E esse decaimento, ele pode, dependendo por exemplo, do volume de respiração que você tem em frente a essas coisas, do volume de toque, do volume de audição, da sensibilidade auditiva, da acuidade visual, da sensibilidade relacionada à fala, essas formas podem ser saboreadas diferente e ter momentos alquímicos diferentes. Então, isso faz com que os valores dos momentos sejam diferentes para cada uma da pessoa. Ou seja, isso é muito importante para entender e ser um ser melhor, um ser empático com as pessoas com que você gosta, com as pessoas, principalmente com as pessoas que você não gosta, porque aí você consegue fazer formar esses órgãos aqui para saber decifrar e entender assim, se eu gosto ou não gosto. E por que eu gosto? Porque a minha sensibilidade, a minha confiança, conforme o trabalho dela, indica que eu não gosto desse tipo de coisa. Quer dizer que é ruim? Não. Quer dizer que é bom? Não. Quer dizer que é um momento alquímico no instante da sua vida que você está precognizando escolher a sacola aqui, a figura. Existem vários tipos de interpretação. Só que, como ela vai formar uma imagem aqui, ó, você vai ter a condição de escolher se é essa que você vai importar e como você vai importar, como você vai gerenciar essa adesão. Por exemplo, se aqui é um fruto, especialistas conseguem olhar se ele está bom sem utilizarem facas.
Se você não é um especialista, provavelmente você vai precisar de uma faca para ver se ele está bom. E isso vai fazer essas mudanças, né? E tudo isso, toda essa alquimia dessa celebração, gera mudança nos órgãos e nessa contemplação, né? Então, por isso que é importante. Porque vai pontuar e vai decompor o tempo e o espaço em relação ao funcionamento orgânico frente a esses encontros de figuras. E aí, como eu falo, as figuras de linguagem não se encontram só no texto. As expressões faciais, elas também têm muitas figuras. Os relacionamentos pessoais e interpessoais, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na apreensão cognitiva de novas matérias na escola, a apreensão de novas pessoas, né? Como lidar com pessoas que você figuramente, num primeiro momento, acham que elas são X coisas, mas depois o resultado parece supera o que você achava. A figura as figuras e esse processo aqui, ó, explica esse pré-julgamento, né? Essa é uma pré-cognição e tá relacionada a essa figura de linguagem também. Então é uma ótima para nós nadar e ver algum significado nas figuras a mais do que a gente costuma ver. Então, a apreensão. A apreensão, pessoal, aprender alguma coisa, não necessariamente é você afirmar apreensão não é prender nada, né? A apreensão é como se fosse se envolver tanto em algo que esse envolvimento vai modificar as suas estruturas sensitivas frente a esse envolvimento e vai crescer a área de alcance e atentamento, né? Frente a esse apreendimento. Porque aprender está relacionado não só a receber uma informação, é isso que eu gostaria de dizer, me fugiu a cabeça. Por exemplo, você vai na escola e escuta o professor e ele ensina algo. Só que naquele primeiro momento você não vai aprender. Eu sinto muito. A apreensão vai muito mais além do que aquele primeiro momento. Aquele primeiro momento é como lá na sala de aula, é como se você, né, ou até aqui mesmo, é como se eu te desse a mão assim, ó, e aí eu te cumprimentasse, fazesse uma impressão. Só que para aprender mesmo, você tem que fazer isso um número muito maior de vezes e dentro desse número de vezes você tem até que cansar de fazer, porque quando você cansa de fazer, isso é uma mensagem boa. Quer dizer que você já está confiante o suficiente para exibir uma informação de cansaço, sabe? Dependendo da interpretação. Sobre desejo, vamos remando o aprendizado, né? Então, a partir de desejos, a gente vai sentindo certa vontade, né, nessas figuras, nessas imagens, e aí o desejo vai nascendo. O desejo é como se fosse um imã para nós. E aí a gente vai remando para chegar nesse desejo e se fixar ele como um imã. E quando a gente se fixa nele, é como se fosse um aprendizado, né? Uma fixação. Você gera uma estrutura fixa em relação a esse momento de fixação, a esse imã, a esse desejo que foi suprido. E aprendendo aos nós enchendo a sacola desses momentos de imãs e apreensões de desejos,
né? Vamos pontuando. Vamos pontuando e vamos sentindo que a gente está caminhando em vida, está crescendo. Essas pontuações, né? Esses suprimentos de desejos vão erguendo valores e decompondo a gente a partir desses valores, desses momentos que fomos remando até esses desejos, até superar esses desejos. Essa, por sua vez, comemora o capital de pesar o saber na resiliência que mira gatilhos de resposta com crenças de certeza. Então, toda vez que você, né, ser, sente um desejo, é como se fosse um imã te atraindo e você ficando polar a esse imã. Quando você apreende nesse imã, seja por sua força ou por pura força do imã, acontece um nó ali, né, uma ocasião, você prende, né, faz um nó, e nesse nó existe uma pontuação, que é a compressão desse nó, a força que esse nó dá. E a partir dessa força, o tanto de tempo que você leva para sair dessa força, né, e buscar outro nó, é o quanto você apreende dela, desse momento. E aí, quando você consegue desfazer esse nó, você comemora, né? E isso vira um capital para você, né, de saber, né, porque você já lidou com esse tipo de nó, esse tipo de imã, esse tipo de desejo, e aí você acaba sabendo a sair dele. E aí você gera essa resiliência, essa confiança, e isso gera gatilhos de resposta. Quanto mais você passa por esses desejos, mais você fica ágil nas respostas, né? Porque essas respostas são somáticas, você lembra, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas pode ser tipo de interpretação. Você está lendo um texto. E aí aqui tem um nó aqui, ó, um desejo de saber, porque você precisa de saber disso para entender o resto da frase. Só que você não sabe disso, aí você vai lá e pergunta para a professora, professor, o que é isso? Então há um desejo aqui de saber o que significa essa palavra nesse texto. Esse desejo faz você ficar polar e a professora se tornar um imã positivo. E você está negativo aqui, ó. E aí você chega na professora e o tanto de tempo que ela leva para explicar para você é mais ou menos o tanto de tempo que você vai aprender a respeito disso. E aí você vai contemplar o final aqui, ó. E aí quando você lê de novo, esse gatilho dessa memória vai ficar forte para você interpretar outro tipo de texto que envolve esse fator aqui, ó. Porque vai ter várias palavras que vão comunhar e vão fazer nessa comunhão a facilitação da interpretação de textos. Isso aqui envolve uma área do cérebro X. E aí essa área do cérebro X é como se fosse uma sacola, sabe? Uma sacola. E aí você vai somando pontos aqui, ó. Aí quantos de tempos você tem de relações com esse tipo de desejo? Aí você vai ficando carregado. Aí quando você enche demais essa coisa, você até cansa. Você fica até pesado desse conhecimento. E aí você cria uma certa certeza, né? Uma crença, uma certeza que reside nessa apreensão. Porque isso comprime essa região do cérebro. Isso faz mudança em você e na forma que você enxerga a vida. Por conta desse momento, dessa interação aqui, ó, em sua vida. Certo? Mas que certeza temos se não convenções edificadas pelo saber padronizado pela sistemática? Então a gente tem um mundo
que foi sendo sistematizado a partir das convenções do que era bom e do que não era, ou do que poderia se tornar melhor. A gente sempre está buscando o torno das melhores transformações. E nelas as interpretações entram em campo. Então, nenhuma certeza a gente tem. A gente só fixa certeza para poder gerar um apreendimento, dentro dessa equação, um produto. Né? Se esse produto vai fazer receita, vai funcionar nisso ou naquilo, aí depende de você. Ou se você vai estocar esse produto dessa relação, vai gerar essa sacola, essa banca, depende de você. E essa é a sistemática da vida, esse é o segredo. Esse mesmo que o nosso cérebro come, assim mesmo que o nosso cérebro se alimenta, né? Ele se alimenta assim, ó. Tem esse momento com isso. Agora, um alimento novo, por exemplo. Você está comendo um alimento novo, X. A partir de você comer esse alimento novo, por mais que ninguém te fale como ele deve ser, o seu cérebro ele vai interpretar como ele deve ser e vai gerar um produto. Esse produto vai virar um pontinho em uma região do cérebro. Toda vez que você comer algo semelhante, esse pontinho vai ficar mais escurinho assim. Vai ficar mais forte. Até que vai ficar tão forte, que vai ocupar toda a região assim. Então você já vai ficar crente de que sabe o que é. Né? Até mesmo que antes de comer, só da vibração dessa área aqui você vai sentir o gosto do alimento, porque está codificado em ritmo, né? Em energia aqui, ó, dentro dessa região. De tanto comer e cansar, responde, não quer mais. Por que não quer mais? Se algo parece novo, saboroso, não quer mais porque você já está cheio, com a bagagem cheia, com a região cheia de apreendimento em relação a ela. E às vezes você está querendo um outro tipo de experiência, um outro sabor. Até mesmo quando a pessoa pega essa mesma alimento e tempera com outras coisas. Aí ela quer mudar um pouco a vibração que ela já sabe que vai conseguir comendo esse alimento. Aí ela vai lá e coloca outra coisa, tempera de uma outra forma. Isso é envolvimento com a vida. Isso é né, escrita, empreendimentos, né? E assim, da forma que a descarga chama a graça de resposta, né? Você né, você se carrega, né? Desse momento, desse imã e dessa solução. E aí você se descarrega também, né? Você se descarrega a partir das respostas que você dá. Como assim? No caso da apreensão, é que essa região que comeu esse alimento já está tão apreensiva, tão apreendida, que ela não aguenta mais ser pressionada no seu cérebro. Senão ela não vai gerar um suporte. Então ela precisa ser descomprimida. E você só vai conseguir descomprimir ela ou fazendo um jejum desse alimento ou trabalhando esse entendimento em um contexto totalmente diferente ou buscando um outro significado, um outro tipo de trabalho com essa interpretação dessa palavra, né, que encaixa em frases desse alimento ou até mesmo de pessoas, né, pessoas que celebram a vida com você.
Por quê? Porque é fisiológico, pessoal. Existe na apreensão cognitiva cerebelar, existem momentos que se assemelham com muitos momentos na vida, né? Porque a vida é cíclica, dia a dia. Então sempre vai ter uma parte do dia que vai ser semelhante a uma outra parte de um outro dia, e isso vai gerando uma apreensão no cérebro. Se você não descomprimir essa apreensão, ela vai ficar pressionando, pressionando, pressionando. E isso vai gerar desconfortos. Desconfortos que vão ser interpretados fisiologicamente e dependendo da quantidade de desconforto, pode prejudicar você na contemplação da vida desses fatores, né? Desse alimento e tal. Desse processo de estudo ou até mesmo de conviver com essas pessoas. Entre tantas compreensões, né, tantas compressões digitadas no nosso cérebro e tantas compreensões descomprimidas para comprimir outras compressões e digitar outras coisas nesse processo orgânico de se comprimir frente às novas descobertas, às novas relações de apreendimento, vamos escrevendo e essas energias que escrevem esses momentos, né, esses momentos de imã e nós para desfazer, plantas vão sendo geradas e pontuadas em nós, que são aquela questão da sacola e colocando os pontos, né? Ah, sim, eu já tive um momento semelhante, eu já passei por momentos semelhantes. E aí você vai tirando assim da árvore, aí você descomprime a árvore, né? A árvore lá da sua cognição. E aí você acaba doando ou fazendo uma outra coisa com esses pontos. Porque se você encher, carregar demais esses pontos, né, você vai cansar de viver. Né? Você vai ser uma árvore cheia de pontos, né, que sabe tudo, que já passou por tudo, e aí não aguenta mais. Sabe, uma árvore dessas? Então, por isso que é importante as descargas, as descompressões, as doações. E isso vai fazendo essas plantas energéticas, esses placares em nosso cérebro. Já viu? Isso aqui, a árvore nada mais remete a uma sacola, gente. Né? Aqui é uma alça, aqui é outra alça. Se ela está carregada demais, como é que você vai carregar ela? Né? Vamos supor que a árvore está assim. E aí é uma sacola e sua mão está lá. Só que aí a raiz está aqui, ó, está no seu cérebro. Aqui é o seu braço e a força que está no seu braço vai para o seu cérebro. Né? E você está carregando esse fruto, esses pontos aqui da vida, de relações da vida. E toda essa carga está fazendo um placar aqui, ó. Tá ficando pesado, tá comprimindo essas regiões aqui cerebelares, né? Se você tirar daqui, né? Se você pegar e fazer aqui, ó. Cadê o ponteiro? Passar a borracha. Se você fazer isso aqui, ó, o peso aqui vai sair e logo aqui também vai sair. É simples assim. É meio que alquímico mesmo. E aí nessa alquimia de administração, esses placares vão mudando e o equilíbrio vai acontecendo desses reconhecimentos de administrações. Ou seja, isso não vale só para administrações financeiras no caso do exemplo aqui, de produtos e tal. Administrações de momentos de estudos, momentos de interpretações. Igual eu falei, tudo é leitura de energia, né? Administrações sonoras, até de tempo mesmo.
E aí, hora ou outras, buscamos para colher receitas, né? Então, uma hora ou outra a gente precisa, né? Precisa dessas cargas para poder edificar as nossas receitas. E assim que é formado as memórias residentes desde quando a gente vai nos conhecendo por gente, né? Se tiverem dúvida dessas partes, deixem nos comentários aí que eu respondo em seguida, né? Quando no momento que for oportuno. Mas nessa de apreensão e controle de degustação de saberes a fim de procurarmos sabermos mais, né? Nessa de colhermos mais para poder talvez desse produto ter uma outra finalidade, outro tipo de experiência na vida, nadaremos nas figuras de linguagem, né? E aí a gente vai pegar as figuras de linguagem que às vezes enganam o nosso saber pelas várias variações de interpretações. E aí a gente vai pegar dessas árvores, né, dessas figuras de linguagem, vai tentar apontar ângulos que servem os figurinomiméticos, a fim de vestir-nos em seus vieses ignitivos. O que seria isso? Pela forma civilizada de tratar os conhecimentos, a gente dá nome para eles, né? E aí a gente estiliza uma ética que precogniza eles em tais ambientes servir de tais formas para tais preceitos a fim de saborear e dar graça, né? Fazer os diferenciais de atrações e assim decupar e se sentir ordenado, né? Participante desse padrão, desse figurino, né? Dessa estiliosidade, né? A habilidade de trabalhar as mesmas coisas, só que com estilos diferentes para gerar sabores diferentes nas interpretações. E assim nunca, jamais cansar. Quando cansar, pegar e fazer com outras ações, né? Descomprimir as regiões cansadas, comprimindo outras, né? Fazendo esses equilíbrios, a fim de vestir-nos com o seu viés ignitivo, de elegância, em suma compreensão do texto que contexto exibe, certificar de sua circunscrição interpretativa. Um texto, pessoal, ele dirige reações por ter palavras que significam algo, e esses significados carregam em nós e ativam em nós momentos e sensações desses pontos, dessas sacolas. Então, isso nada mais é do que uma descarga para essas árvores cerebelares, né? A gente tem as árvores no cérebro, e aí nesse cérebro, né, a gente vai acendendo frente às razões de desejo, e aí quando a gente chega, né, na resposta para eles, a professora, no caso do primeiro exemplo, ela sopra em nós a competência e apaga essa vela. E o que sobra é fumaça, só que ela gasta um pouco aqui de resina, e essa resina ela é um ponto que se soma nessa sacola, né? Nesse fruto, nesse produto de saber, de suprir esse desejo pela sabedoria. E aí nesse saber,
pesa o cérebro porque comprime sempre quando a pessoa lidar com certa circunstância. Agora ela tem meio que um filtro para poder brindar tal tipo de evento. E nesse filtro, a forma circunscrita que está para poder fazer a apreensão nesse filtro de passagem cognitiva em relação a esse dado é a forma com que a professora digitou, né? Empregou esse desejo. Ela fez uma fechadura e a professora fez uma chave para abrir. E aí, dentro dessa porta aberta, agora ela tem esse filtro aqui com essa máscara. E aí, isso faz essas compressões, né? Porque antes era assim, fechadinho. E agora nessa circunscrição, tá assim aberto aqui e fechado aqui, ó. Só que nessa de abrir aqui e fechar aqui, olha só o diferencial de área. Antes a gente tinha essa área aqui, ó. Houve essa expansão, porque tem sensibilidade passando aqui, entendeu? Nessa abertura. Então, como expandiu, a compressão. A compressão ela é a resultante dessa expansão orgânica, né, fisiológica. E esse é o certificado. Essa é a atividade orgânica. Em função da sua interpretação desses momentos. Então, dito isso, a primeira figura que nós solveremos aqui para ver é a metáfora. A metáfora a figura, ela é um subterfúgio que faz crer o leitor ao subentender o descrito sobre seus canais conectivos de embasamento interpretante. Então, esses canais é o que a gente falou no slide anterior, né? Eles podem ser cada vez mais abertos, né? Você tem um canal assim, você é assim. E aí, você tá com desejo, né? Eu tô com desejo de sentir algo diferente, eu já tô cansado de ser assim. Aí você bate lá na porta. Aí você fala assim, aí você, por que esse desejo nasceu? É porque o vento soprou e encostou no você, né? Vamos supor. Aí teve um diferencial um diferencial aqui, né? Então surgiu esse desejo. E aí quando esse desejo foi surgido, ele meio que ficou assim, ó, ativo, em estado ativo. Tá ativo, ele tava calmo. Aí ficou ativo, ó, tô desejando. Aí você vai batendo assim, aí dependendo da circunstância que você tá, falando lá da primeira circunstância, você está em sala de aula e surgiu uma palavra com dúvida, você vai na professora, né? E bate na professora assim, ô professora, o que foi, menino? Eu não sei como é que faz isso aqui, quero entender isso aqui. Aí a professora vai falando, ela vai codificando uma chave, né? Ela vai fazendo essa operação aqui, ó, aí você abre um pouquinho assim, ó. Aí nessa descompressão, nessa abertura, você viu que abriu a área aqui, ó, tava fechada aqui, aí abriu assim, ó. Aí a professora foi fazendo assim, ó. E aí você conseguiu entender e atingir essa forma, né? E aí eu vou reproduzir isso aqui, assim. Sobre seus canais conectivos de embasamento interpretante. Nesse canal que foi aberto assim, houve um embasamento, né? Uma conexão de interpretação. E esse momento, né, fisiologicamente, fez um choque, uma elegância, um contorno na vida dessa pessoa que aprendeu esse conhecimento. E aí, sobre a sombra desse tempero, né,
essa descompressão dessa colabação, dessa desinterpretação, dessa descolabação nesse trabalho, houve a coesão. E aí todo esse movimento orgânico fez com que essa região conectasse em outra região, né? E aí aquela ser que estava todo batendo assim, ó, parou de bater porque alcançou a parede que estava em volta. É muito interessante isso. E aí isso dá a coesão que conecta a engrenagem pelo caminho descumprido de coerência em tempo passando. E aí que é uma viagem mesmo, nada a ver. Ao tempero dessa coesão, né, você para de ficar num estado iônico da matéria e você consegue se conectar à engrenagem do saber, né? Que é se abrir para o conhecimento, fazer essa descompressão. E nessa descompressão gerar o resultado, que é a coerência, né? E aí desse tempo que passou para fazer esse estado de coerência em você, no seu organismo, é o tempo de interpretação, o tempo de coerência que você tem relacionado a esse momento. A leitura, ela é um trajeto. É um momento que exige a passagem com aderência ondular, né? Por exemplo, a gente tem as palavras, né? E aí as palavras são assim. Não adianta ler, você precisa de ler e gerenciar esse ritmo ondular dessas interpretações. Senão a cognição e a aderência, ela não atinge, né? O vaso é assim. Só que essa onda, ela é a resultante que faz o diferencial em você e faz você gostar. Gostar do que leu, não só gostar ou não gostar, aqui seria um negativo, né? Gostar ou não gostar desse resultado, dessa onda, desse trajeto de leitura, mas decupar esse tipo de aderência, né? No caso da leitura, esse gênero, né? Gênero de textual. E aí isso permite fazer, né? Solver o sangue em conformação com esse momento, essa passagem diferencial. Porque a onda, ela é dinâmica. A onda, necessariamente, ela é bamba. É como se fosse uma bomba mesmo, de reação à onda. Se não há onda, ela é um plano, né? Então toda onda, toda leitura, toda decodificação, ela é bomba. Ela faz uma bomba no seu organismo, ela faz um orquestramento. Eu coloquei quando boa, mas boa no sentido de quando quer dizer algo. Porque quando ela não é boa, dentro dessa escala, positivo e negativo, ela é um sinal de menos mesmo, ela é um plano. Então, dentro dessas cognições, a gente tem tipos de textos que são assim, tem assim, tem assim, né? Então tem vários tipos de texto. E todas as informações têm suas escalas, né? E suas escalas partem do menos para o mais. E do mais para o menos. E aí a gente tem uma escala, e dentro dessa escala e desses tipos de instruções que são forças, né? Que são feitas nessa escala, a gente tem textos. E aí é que eu entro, né? Qual que é a relevância de entender a metáfora? As figuras de linguagem.
porque você enriquece esses paralelos, né, de aplicar nesses contrastes de interpretação orgânica, você consegue forrar melhor o entendimento e a adesão, ou não adesamento dessas interpretações. E aí, nesse banquete de figuras de linguagem, você vai conseguir constatar a partir desse entendimento por que a pessoa está utilizando a figura de linguagem para destacar a sua a, essa servidão, né? Essa frase, por que ela está escolhendo essa figura de linguagem. Você vai conseguir responder perguntas que antes você não faria, né? Você somente admitiria que sabe mais ou menos uma parte do que quer dizer, mas não sabe o resto. E aí a gente consegue chegar até mesmo na relação orgânica das figuras de linguagem com as mensagens. Então, metáfora. Ignorai-vos a certeza pela escala das referências que tem utilizando nesse tema. Então, sempre tem um tema que está mais evidente do que outros temas. E dentro desse tema existe a comunicação. E toda comunicação, né, ela parte de um referencial. Porque sem referencial não há adesão. Fica tudo num universo vagando, né? Não tem nada a que se constatar. A partir de um referencial, a gente tem a temática que esse referencial delibera e as escalas de força que a certeza empregada vai fazer. E aí, dependendo das escalas e das forças, as escolhas de contraste vão ignorar certas regiões para focar em outras, né? Se eu estou usando o foco aqui nessa região aqui, a minha escala de menos é essa e a de mais é essa, e aqui o centro vai ser a média dessa escala. Só que como a gente está dentro do universo temático, todos os restos de elemento que não estão dentro dessa escala são precisos ser ignorados. Então essa é a licença cognitiva poética da interpretação. É isso que permite a imersão de um contexto, a referência, saber qual temática que é a referência, você vai saber qual é a escala, e dentro dessa escala, a certeza vai te levar, né, na média entre o mais e o menos, né, vai ser o foco aqui dessa avaliação, e o resto aqui, ó, vai ser preciso ignorar, doado. Para o quê? Para você fazer a imersão e compreender mais essa relação da metáfora ou da figura em evidência. Porque lembra no primeiro slide que a gente falou que sempre vai ter numa imagem, né, as razões de contraste que vão dar a forma. E para você gerenciar essa forma, credenciar essa forma, você precisa de fazer essa interpretação das razões de contraste que vão formar o objeto a ser encarado. E dentro dessas razões existem um foco também. E dentro desse foco você pode aplicar essa mesma técnica de fazer uma outra escala relacionada ao foco, que a forma do conteúdo vai dar, né? Aqui, ó, você vai precisar de ignorar isso aqui tudo
necessariamente, para poder entender, né, ao que está servindo isso. E aí, dependendo do seu olhar para essa matéria, você vai fazer a mesma relação de escala aqui nesse elemento, para cada vez entender mais a proposta que está inserida, né, no texto. E aí assim você chega na metáfora. Essa é basicamente a metáfora. Esse trabalho é metáfora. Você ter algo que interpretar, mas você meio que descascar esse algo e partindo de um algo maior. E aí você fazendo esse trabalho para se aderir mais, isso já é metáfora. Então metáfora é trabalhar até alcançar o encaixe, certo? Forro de cumplicidade. A fantasia comprime os estímulos cerebelares, tracejando os limites impostos no conjunto de palavras que ornamenta a credibilidade de estar na presença dessa máscara. A máscara é o comprimento de onda referente à estabilidade estética que é preciso denotar para ser cooperado e credificado bem dentro de um sistema. E aí, como a fantasia ela é um sistema, dependendo da fantasia X, ela vai comprimir a onda, né, a decência do ambiente em tal razão, né, dependendo da temática dessa fantasia. E aí essa compressão vai precisar de estímulos para continuar comprimida. E esses estímulos são os módulos do ambiente que se encontram vários estímulos, né? O que são estímulos? São esses forros que para nós são elementos que figurinam e dão ritmo para credenciar esse ambiente. São elementos de cenário, né? Composição de cenário. E aí dentro dessa composição vai ser possível o cérebro cerebelar e se tracejar conforme esse comprimento de onda que se emprega. O limite. Porque se você sair do contexto, você vai sair da peça, né? da razão sensitiva e estética. E aí você vai ser julgado, né? Por si mesmo e pelos elementos que estão nessa compressão. Porque vai acontecer um efeito de onda, né? Um efeito de batistério de onda. E aí você pode se dar mal nessas imposições. Até mesmo como se fosse um jogador sendo expulso de campo, ou o técnico trocou ele porque julgou que ele está mal em relação aos outros colegas. E aí no estádio ele precisa a fantasia do estádio de futebol comprime a onda dele em tal bombeamento. Os estímulos, a gente tem a arquibancada, o técnico, as pessoas que patrocinam. E aí tudo isso faz com que as razões cerebelares dele buscam, né, nesses comprimentos tracejar a partir dos limites. Se ele sai desse limite, o técnico chama atenção, os telespectadores vão ver, né? E aí o técnico ele trabalha para tirar esse cara de campo o mais rápido possível antes que o resto ache ruim, né? E
e isso gera imposto, né, na cognição, né, no conjunto que ele precisa de estar, né, no equilíbrio da presença. Nesse figurino de imposição. Porque ele é um cara igual a todo mundo, só que aí ele está vestindo e se brindando de uma fantasia. E aí nessa palavra, né, de fantasiar, nesse ornamento, vai gerando essa credibilidade e ele vai estando nessa máscara. E aí quanto tempo essa personalidade vai ficar nessa máscara? Né? Quantos mistérios ele vai rezar? Quantos anos ele vai se empunhalar nessa profissão, nesse recinto de trabalho, né? Aí vai contando. E dentro dessa conta existem aquelas operações de metáfora, né? Porque essa é a meta dele. Continuar se comprimindo frente a essa fantasia. E isso vai gerar o produto fisiológico e vai imantar e vai personalizar essa pessoa a se tornar um bom operador dessa máscara de serventia, né? Nós somos mascarados. Veja os nossos títulos, né? Nós temos títulos, nós temos identidade. Essa identidade nos mascara pela energia que ela se corrompe, né? As nossas identidades, de onde viemos e para onde pretendemos ir, são máscaras, né? Que tenta nos encobrir e assim chamar a nossa atenção frente aos desejos que nos vão paramentar, estimulando a gente e nos corrigindo em relação a esses comprimentos que a gente precisa. Porque tudo é uma fantasia em transformação, sendo acimentada vez ou outra pela persistência. Vê aqui, ó, que quanto mais a personalidade, ela, por exemplo, o jogador joga, mais ele é considerado um jogador. Se por acaso em algum momento esse jogador parar de jogar e um outro jogador continuar jogando, em relação a esse camarada aqui, esse cara não é um jogador mais. Em relação a outra pessoa, até ele pode ser, né? Isso vai depender das relações, dos referenciais. E aí a vida vai sendo cimentada dessas personalidades, desses profissionais que persistiram e persistem muito e vão esculpindo delineamento em presença de instante, contando, né? Então vai contando as cruzes, mais esse dia de trabalho, mais esse ano, mais esses 10 anos, mais esses 10 anos, mais esses 10 anos. E aí vai enchendo de pessoas assim, e não só pessoas, mas os produtos dessas pessoas. E isso vai mudando toda a fantasia. Então a vida e a fantasia de viver, ela é tão viva, que até hoje a gente tem vários modelos, né, de figuras de linguagem e figurinos nos servindo de forro de mesa, servindo de limites, servindo de honras. Essa é a nossa meta. E a todo instante a consultamos em referência do que educados fomos para capacitância de máscara. Então a todo momento a gente consulta essas personalidades, essas fantasias, esses estímulos, né, de lugares para nos comparar em onda e fazer alguma atividade, alguma cirurgia em nosso organismo internamente, né, alguma compressão, descompressão, para nos mantermos na onda exigida pelo ambiente, pelo clímax, né, por essa máscara de momento, para no final gerar uma soma
né? Porque essas sominhas aqui de dia, elas podem variar. Dependendo do dia, você pode ter uma sominha assim, tem um dia que você pode ter uma sominha assim, tem um dia que você pode ter uma sominha assim. Isso varia, né? Todos os dias as somas vão ser diferentes, mas elas vão sempre juntar porque elas vão forrar e vão fazer isso aqui na sua vida. Essas considerações, ó, essas redes e tal. E aí, então, entendendo que essa é a nossa meta, e aí a gente vai codificando e fazendo essas ordenadas, né, diariamente, dentro dessa temática que comprime e devotar em nós a vontade ovulante de viver, fica fácil agora descomprimir e comprimir a metáfora, né? Porque a metáfora ela está relacionada com essa fantasia, com esse comprimento de onda que é estimulado frente à máscara que a gente precisa de vestir para cerebelar esses momentos que são encadeados por esses limites. E aí, fazendo essas gestões de escala e ignorando essas beiradas, a gente consegue permanecer mais tempo nesse foco e não deixar a nossa onda sair para a ignorância. Porque sair da ignorância é ignorar a vida, né? Ignorar o trabalho de muitas vidas. E aí o que a gente pode fazer é mudar, ó. Dentro desses ambientes a gente pode fazer assim com a onda, ou então fazer assim, focar mais em alguma coisa, ou subir aqui um pouco perto do limite, focar mais em outro. E aí a gente vai desenhando a nossa vida e vai modificando o nosso ser fisiologicamente. E isso atira em nós, né, as culpas. Isso corta em nós as desculpas. Isso nos ajuda a viver, né? Então, desse forro de certeza, em mesa jogamos ao leito de girar ou emoldurar em quadro um contraste coletivo que ajuda o verso, né, o diálogo a rodar. O diálogo, assim, o diálogo consigo mesmo e com as suas transformações, ou com as máscaras e os ambientes, né, essas molduras e essas rodas de vida. E dessa roda afora, somos composições, né? Dessa roda afora, dessa metáfora, somos composição e dessa composição nos mantemos na matemática desses comprimentos orgânicos. A assombrar e a resignificação desses controles, dessas condutas. Ou seja, um detalhe é contribuir com um entendimento que em nós carbura em relação ao movimento, né? Ao momento que o órgão precisa carburar para poder gerenciar o sangue e os movimentos vibratórios que ocorrem nessas satisfações dos desejos. Motoramente falando, né? Lembra do exemplo, né, da mão, né, em dúvida, pulsando, e aí quando ela recebe a atividade orgânica, né? Ela tá assim, aí ela recebeu, ela fez assim. Ela abriu passagem, só que ela também fez compressão em outras áreas para atingir a parede. E aí, ao conselho dos saberes que atemos e atentamos ter nessa meta. Porque cada um de nós precisa de saber os nossos limites orgânicos e como manusear e mantê-los frente às decisões que tomamos. Seja ficar em casa ou seja ir para a festa temática. Existe uma fantasia ali. Existe um limite, existe uma competência de qualificar e estar treinando
essas ondas, né? Dessas fantasias gerenciais. Contribuímos e dessa contribuição comparamos, sem contudo contra-atacarmos com a verdade que sentencia o vento que bate na vela. Localização, né? Ou seja, então, igual eu falei, à medida que vamos trabalhando essas metáforas em vida, e elas vão nos libertando e nos amparando a essas questões citadas, a gente vai contribuindo também para poder a metáfora ela da vida ser continuada e todas essas mudanças desses seres gerarem fatores para facilitar essas metáforas. E aí a gente não contra-ataca, né? Dentro da metáfora a gente não contra-ataca, porque é como você trabalhar em uma peça para ela se encaixar em você. Cada ser humano ele tem uma forma de contemplar a metáfora. A metáfora ela não permite ser comparada. Porque ela é uma comparação por si só que é uma comparação subjetiva. Ela não tem o objetivo de ter um resultado semelhante ao seu, sabe? Ela tem o objetivo de atingir a meta. E aí, às vezes, as metas de cada um precisam ser desiguais, porque nós somos pessoas e somos operados desigualmente nessa de levar a vida, né? E aí, nesse sentenciamento de levar a vida, né, nesses momentos, o vento que bate na vela é como se fosse uma localização, algo que fundamenta subliminaridade na brincadeira das interpretações digitadas. Por quê? Porque geralmente esses ventos que foi citado aqui não são ventos de forças, de movimentos afora aí que entram pela janela. Esses ventos podem ser várias coisas, desde uma navegação na internet e uma propaganda ou uma sentença de você escolher alguma coisa, ou alguma citação que você leu e aí tem um elemento ali que ainda nocivamente está buscando entendimento, né? Não se cansou ainda, então está sendo jogado ali na sua consciência, e esse jogo de interpretação faz vento, né? Então vento ela pode ser várias coisas aqui. E aí a vela é você aceso em relação a essa coisa. É o seu pavio, né? A sua região cerebelar acesa. E ali pulsando o sangue. Se a sua região cerebelar está assim, o sangue que chega assim, tá, enquanto você estiver ativo, ele vai fazer esses diferenciais de onda frente a esses pulsos. E aí, isso vai fazer um trabalho nessa localização. E um registro, né, fisiológico. Isso tudo nessa subliminariedade fisiológica de buscar essa interpretação dessa relação que está sendo digitada a partir desses pulsos frente ao sangue e as chegadas, algo como se compara como algo como gostar de alguém, as deixas do sonho, né?
sonhar com alguém, né? Gostar de alguém às deixas do sonho. Você começa a modelar uma frequência cardíaca quando essa pessoa aparece para você. E aí esse pulso, essa modelação cardíaca, ela atinge uma região do seu cérebro que é como uma região próxima da região que é ativa quando você está sonhando. E isso é gostoso porque excita essa região, e essa região está perto de uma região que a gente chama glândula. Onde essa glândula ela fabrica quimicamente hormônios para te manter no humor dessa supressão de estado frente a essa fantasia de confiabilizar entre pulsos e digitações, gostar dessa pessoa, de querer essa pessoa, de desejar. E aí, quanto mais você faz isso, mais você se alentoa frente a essa pessoa. Essa pessoa gera uma descarga forte em relação a você, porque existe esse trabalho, esse déficit de cognição por conta desse alentoamento, esse leito que foi subliminarmente digitado pelo seu sonho. Você sonha com pessoa desse tipo. Quando aparece alguém semelhante a ela, desencadeia algo semelhante, mas não com maior força como essa pessoa aparece. E aí que mora o amor. É assim que você conhece o que é amar, né? É assim que você digita amor em você e conhece o seu Deus, né? O Deus que mora e perpetua em você. Porque é esse trabalho fisiológico, é esse o mistério. E aí você fica sonhando, né? Isso vai às deixas do seu sonho, vai lapidando você frente aos pulsos cardíacos. E de um dia, quem sabe, corromper essa brincadeira de digitar, né, subliminarmente essas metáforas e fazer um livro, né? Ou então se corromper para tentar estar com você na eternidade. Que vai escreverá outra figura de linguagem, né? Se esse objetivo alcançar. O que é isso? É que assim, se você corromper esse estado de metáfora, né? De se auto-preparar para estar com esse sonho, essa deixa de sonho, que realmente você sente quando se aproxima dele, né? É o desejo, é aquele pulso inicial querendo falar com a professora, né? E, e aí a professora vai abrir. Se a professora corromper e abrir, já não é metáfora mais, já vai virar outra figura de linguagem, né? E na vida a gente tem muito isso, né? Isso é um dos propósitos de viver, né? Por muitos vivem pensando no dia que vai encontrar o seu sonho, né? A sua alma gêmea, né? E aí vai fazer essa corrupção, vai fazer esse livro e vai viver em função de uma outra figura de linguagem. E aqui eu trouxe para vocês um desenho que formula isso, né? É uma equação que aqui a gente tem um eixo que foca o pedalar da vida, né? Então você tem uma rota em vida, né? Um ciclo. E nesse ciclo você digita uma onda. A onda aqui você não digita assim. Se a gente cortar ela aqui assim e assim, a gente vai ter duas coisas assim, certo? Então essa é uma onda. Para você deslocar, você digita essa onda, né? Então, dependendo da força que você emprega aqui, você vai digitar certo tipo de onda. E aí, aqui é a metáfora, né? Você está indo em meta
E essa meta está deliberando junto de outros fatores ambientais, aqui, ó, descritos na equação desse universo base, vão fazer mudança nessa onda. E aí a mudança dessa onda vai definir se o encontro dela vai ser uma circunferência pequena e uma circunferência grande. Só que essa circunferência, quando tratada, ela quer pegar uma moldura, tá vendo? A gente tem uma moldura aqui, ó, pelas chaves. E ser emoldurada. E essa moldura, ela vai ser a moldura que o seu cérebro cerebelar frente a esses pulsos. Então, se você está fazendo esse trabalho aqui, essa vai ser a moldura que vai alcançar. Então, se a passagem que chega é essa, o sangue está vindo assim, né? Aí você fez uma moldura com tração assim. Então ela vai moldar assim, entendeu? Se for uma moldura expansiva, é o contrário. Você vai fazer essa ré. Vai pedalar para trás e aí vai expandir. Então, vai ser como eu citei lá. Ó. É como um filtro mesmo, só que um filtro regionalizado. Pela sua disponibilidade, pela sua forma de concorrer à onda para poder se deslocar em função dessa metáfora. E a metáfora é você em vida. Essa é a metáfora. E aqui, geralmente, é você. Ó. É você fazendo essa concordância. Então a gente tem a Ré, a gente tem as várias marchas, né? As várias marchas e as combinações dela vão decodificar as ondas, né? E aí dentro dessas ondas você vai se tornar algo mais pro dó, quando muito mais pro dose, quando mais dose lá. Então vai sendo assim, ó, dose lá, ou então você vai se tornar um ré. Aí quando dentro de um ambiente temático de si, você vai ré, si. Quando muito o limite do si, dependendo do limite do si que resignifica o ambiente, você vai ser um ré, si bemol, ré, si maior. Entende? E aí, olha que onda bonita. Se você joga uma onda e volta, olha só o violão. Violondão. E a onda saindo do violondão? Dependendo da sua expressão, a pá. Olha você colhendo, né? Da terra. Você colhe e aí olha a terra aqui edificando você. E aí te movimentando em vida, te deixando movimentado. E uma bicicleta em movimento não é uma bicicleta equilibrada? Agora uma bicicleta parada atinge equilíbrio só com apoio, né? Só com pedal. Sem apoio, sem esse negocinho aqui assim, ó. A bicicleta não fica apoiada. Ou sem parede, né? Para apoiar. Não dá. Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Aí olha aqui, ó. Tem várias bicicletas na vida, ó. Tem a bicicleta que está afinada em dó, si, e em dó lá, em dó, em ré. Vamos pôr no violino, né? Porque eu toco violino, então vou pôr do violino aqui para ficar mais assertivo. Então eu tenho 4 cordas aqui. Vamos pôr que essas afinações são afinações de um violino. É Sol. Eu tenho um camarada em Sol, um camarada em Ré, um camarada em Lá e um camarada em Mi, certo? E dependendo desses 4 camaradas aqui, essas 4 cordas, vamos supor,
de um violino. Dentro de um ambiente, elas vão precisar de focar mais no Mi. Então elas vão ser Mi. E aí, dependendo do ambiente, do limite, por exemplo, essa mesa aqui, ela vai ter que ser Mi. Só que aí, às vezes, ela vai ter que assumir Mi, Ré. Se o ambiente está em Lá, ela vai Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. E ela vai falar em Mi, Lá. E o organismo dela vai funcionar muito bem em Mi, Lá. Por conta dessa restrição aqui, ó, desse ambiente. Se ela sair dessa restrição, o ambiente vai julgar ela, né? Olha o ambiente aqui. Tá vendo? Olha o ambiente aqui. O ambiente vai julgar ela. E aí o ambiente julgando ela vai jogar a bola para fora. Essas coisas, aquelas analogias lá dos técnicos, essas paradas. E aí aqui a gente pode ver que essas bicicletas, esses camaradas, esses veículos, eles estão andando para frente. Mas eles podiam estar para trás também, cara. Vendo? E aí é a mesma coisa, né? Só que aí há uma mudança de nota, uma mudança de conformação, mas tudo tem o seu ambiente e a sua necessidade. E aqui tudo tem escala. Ó. Aqui tem uma roda e aqui precogniza uma moldura, né? E aí a gente tem esses animais aí, né? E aí desses animais a gente tem as fantasias para viver. É que doideira, né? Mas é isso aí, pessoal. É mais ou menos isso aí que é a metáfora. Não necessariamente não necessariamente uma comparação, mas é mais ou menos uma edificação. E para edificar a gente no nosso íntimo mesmo, a gente faz comparações, só que comparações subliminares, comparações a partir daqueles eixos cognitivos citados, frente às escalas e os limites, né? Aquelas relações orgânicas frente às vibrações. E que nós pareamos com aquele modelo de imagem da bicicleta e das notas que nós ocupamos e das notas que o ambiente precogniza para poder eticamente brindar sabor, né? E nesse ajuste de tema. Bom, esse foi o vídeo falando das figuras de linguagem inicial e falando mais da metáfora. E aí vocês podem ver que continua a mesma dinâmica dos outros vídeos relacionados aos pecados capitais. Vou até deixar o card deles aqui, ó. Aí vocês acessam lá caso vocês queiram nadar e ver algo relacionado aos pecados. Os vídeos ficaram bem bacanas, bem semelhantes a esses. E aí no próximo vídeo a gente vê outra figura de linguagem e esses mesmo esquema aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. É importante para o canal. Também se inscreva e ative as notificações. Caso tenha alguma dúvida ou queira discutir alguma relação descrita no vídeo relacionada à metáfora, fica à vontade para utilizar a aba de comentários. A gente pode tentar ver mais coisas, mais elementos semelhantes e crescer esse entendimento, né? E acho que é isso. Não se esqueça também, compartilhe o vídeo com quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo.
É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.